Cadeiras de rodas que eu acho lindo. Eu trabalhava na CD e torcia o pé, sentei numa cadeira e ia pela CD, que delícia. Então, para nós não tem problema, o que precisar nós fazemos, só não nos abandone. Eu peço toda manhã para Jesus, para o meu anjo da guarda, para os amigos espirituais. Mas o que é obsessão? No tempo e no espaço, obsedado era considerado louco. E como eles tentavam curar? Que falta de caridade! Nós não sabíamos. Colocávamos, às vezes, num lugar cheio de cobra, para o choque fazer com que ele voltasse. De outras vezes, o exorcismo, que era terrível. Batia, gritava com o espírito para ele sair. E quem sofria? O médium. Mas fomos nos desenvolvendo. Alguns anos atrás, no nosso tempo, a doutora Nilce, ela descobriu que a arte, pintar, música, ajudava o indivíduo a se libertar da loucura. Fez um trabalho belíssimo e realmente, através da pintura, muitas vezes conseguimos colocar, através do inconsciente, os nossos problemas. E o Espiritismo traz uma solução grandiosa. Como, pensando, atrai pensamentos semelhantes? Se pensamos mal, tem gente que me lembra um desenhinho que meus filhos assistiam. Ai, Deus, ai, vida, ai, nada dá certo, meu Deus. Esse pensamento atrai pensamentos semelhantes, diz Kardec em A Gênese, por lei de afinidade. Precisávamos educar nossas crianças na escola, pensamento positivo. É ciência hoje, ciência espírita e ciência tradicional dão as mãos. Fazer o bem faz bem, ciência tradicional também. Ilumina o cérebro. Encontramos no TikTok, na internet, nos neurocientistas do livro O Cérebro que se Transforma, que veio dos Estados Unidos, com o Dr. Oliver Sacks, neurologista dos Estados Unidos, com o Dr. Barrita, professor universitário nos Estados Unidos. Então temos que pesquisar. Se fazer o bem faz bem, não vamos criar nossas crianças focados nas facilidades só materiais. Vamos ensiná-lo a verdadeira vida. Fazer o bem faz bem. Temos que nos conectar no religário, que é o conceito de religião. Kardec, Revista Espírita, 1568. Ele termina o trabalho dele e diz assim: dizíamos que não era religião para não confundir com sacerdócio, com pagamentos, mas o Espiritismo apresenta um mundo que é apresentado, mas mal compreendido. Abrindo parênteses, Jesus apresentou muito bem este mundo, fecha parênteses. Fomos amadurecendo. O trabalho de Kardec é incrível. É hora de estudá-lo e compreendê-lo com humildade. Ah, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Trilhões de planetas. Perante trilhões de planetas, somos crianças pequenas. Que bom! Se cometermos algum erro, seremos compreendidos. E, novamente, teremos oportunidade de aulas particulares. Dependência ou na escola Terra Linda, querida, gratidão à Terra, ou em uma outra escola. Talvez, diz a Gênese, espíritos que se recusem a caminhar terão a oportunidade de aulas particulares em planetas primitivos. Eu não gostaria, animais monstruosos. Nós acostumamos com uma vida linda, flores, fotos de Jesus na entrada, um Jesus lindo. Olhar de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele falou tudo que a ciência precisava descobrir, a ciência da nossa época. A força do pensamento, o pensamento constrói, hoje diz a ciência.
O Dr. Khalil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, diz: perdoem. Aí ele leva um susto, porque ele é um intelectual. Intelectual, alguns têm vergonha de ser religiosos. Religião não é vergonha, acontece, é conexão com as luzes do universo, com Deus nosso Pai. Que vergonha nisso? Telepatia. Maravilhoso, a parapsicologia também confirma o Espiritismo, a filha do Espiritismo. E é necessário aprender. Mas como vamos aprender? Fazendo bem, perdoando. Jesus disse. Pedro pergunta: quantas vezes perdoo? 70 vezes 7. E o Dr. Khalil nos lembra, olha, uma fala importante: não perdoar forma coágulos, a mágoa forma sombras, que desequilibra o indivíduo. Eu diria, o Dr. Khalil lembra fisicamente, forma coágulos que podem causar até a morte ou várias doenças. E eu diria, constrói problemas espirituais. Para essa e para outras encarnações. Castigo? Não, Deus não castiga. Deus é amor, Deus é perdão. O amor cobre a multidão de pecados. É incompetência vibratória. Se tivermos ódio, teremos sombras interiores. Irradiaremos sombras. E nesse caso, só atrairemos sombras. E a nossa situação vai ficando cada vez pior. Às vezes sentimos a presença. Outra vez, eu não tenho mediunato, mas tem dias que eu sinto presenças maravilhosas. E outro dia eu sentada quieta, esperando o meu lugar para fazer uma consulta no Hospital São Camilo, eu quase que ouvi um espírito que devia estar lá perturbando alguém. Se eu descuidasse, algumas vezes nós descuidamos. Nós entramos em ondas escuras de pensamento. E é o início do processo obsessivo se não estivermos em tratamento na nossa escola Casa Espírita. Uma amiga minha que já desencarnou, muito querida, mas ela dizia assim: que história de ler Evangelho? Eu sou exemplo do Evangelho vivo. Tadinha. Mas não era formal, ela era humilde. É que ela achava lindo isso. Nenhum de nós entende bem o Evangelho, porque não conseguimos praticá-lo em toda a sua extensão. Às vezes, um pensamento crítico. Eu entrei no metrô e dois moços estavam até de mãos dadas, cheios de tatuagem. Eu tive um pensamento crítico, pois eu, idosa, foram eles que me deram o lugar. E eu falei para eles: olha, vocês nesse vagão são os melhores, os únicos que respeitam a lei. Está lá, lugar dos idosos. E os únicos que me ofereceram lugar. Eles ficaram tão contentes, nós três nos abraçamos. Irmãos, ninguém é nada nesse mundo. Os títulos, sejam quais forem, universitários, títulos de profissão, ficarão na terra. Reiniciaremos a caminhada dentro da nossa necessidade. Hoje inteligentes, amanhã com problemas intelectuais. Experiências apenas. Hoje com grande extrato bancário, amanhã precisando de auxílio. Experiência apenas. Ah, mas a pessoa não se conforma. Eu tenho uma amiga que diz: nessa encarnação eu vou ficar rica. Eu falei: menina, mas que diferença faz? Nessa, na outra, eu nunca. É bobagem. E outros planetas que nós não conhecemos e vamos conhecer, terão outras chances, outras belezas, outras oportunidades. A doutrina espírita como que dilata a nossa visão. Faz com que entendamos, por exemplo, Platão. Temos o universo sensível, o universo que captamos através dos sentidos físicos, mas não apenas, mas temos o universo inteligível, o mundo dos espíritos, eternos, preexistentes, que captamos através do nosso espírito.
uma luz. Somos, disse Jesus, deuses e luzes. Mas às vezes ficamos tão grudados ao barro da terra que andamos cobertos de barro. Apagamos nossas luzes, apegamos-nos a tolices. Ora, o sonho de Cinderela, uma outra conhecida minha disse, nessa encarnação vou achar meu príncipe encantado. Falei, pelo amor de Deus, vai fazer uma terapia. As psicólogas e psiquiatras falam no sonho de Cinderela, que sonha com o príncipe encantado. O príncipe encantado caiu do cavalo. É tolice. Existe talvez alguém que seja seu par para uma caminhada importante, mas também Deus não criou almas gêmeas. O Dr. Brian, que eu amo muito, dos Estados Unidos, ele escreveu aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele é reencarnacionista e levantou alta a bandeira dele. Escreve livros. Escreveu um livro lindo, O Amor é Toda a Razão, algo assim. Mas ele encerra, eu falei, Dr. Brian, eu quase que escrevo uma carta para o senhor, mas não sei falar inglês e não quero aprender uma língua que eu não aprendo. Mas, Dr. Brian, não existe almas gêmeas. Deus não criou aos pares. É lindo que somos grupos afins, caminhamos unidos. E os desencarnados, necessitados ou encarnados do nosso grupo chegam até nós. E nós mesmos, igualmente necessitados, chegamos até a escola espírita que precisamos. Mas aí há que comparecer assiduamente, como numa escola comum, mais do que numa escola comum. Eu faço o meu tratamento num trabalho na Casa André Luiz, mediúnico, terça-feira, 2h15. Antes trabalhei 20 anos na Casa do Caminho, é ali na Zona Sul, com Assunção de Lu, que era presidente, ainda está encarnada. E antes ainda, trabalhei na Seara Bendita, com o seu Nelson, Antônio Deodede, que escreveu um livro agora, Meus Conhecidos Queridos. E por que eu fui mudando? Porque primeiro, da Seara Bendita eu tinha criança pequena, ainda trabalhava e trabalho no centro que meu pai fundou na garagem. Um centro humilde, depois ganharam um apartamento e transformaram numa casa pequena no metrô Vila Mariana. É o nosso trabalho, é a nossa libertação. Libertamos-nos do nosso maior obsessor. Quem é? Quem é? Nós mesmos. Porque nós iniciamos o processo obsessivo com revolta, com desejos egoístas. Imagine uma moça encantadora, mas que nessa encarnação combinou de passar a vida sozinha e está procurando o príncipe encantado. E se não acha, sai um feminicídio, porque muito pior. Então, cada um escolheu uma lição. No livro Cristo Espera por Ti, Valdo Vieira, no tempo que ele andava com Chico Xavier, respeito o Valdo, quando ele não concordou, ele saiu do espiritismo, não fez confusão no meio espírita, sabia a responsabilidade. E o espírito da moça vem contar sua história. Ela não fora aceita pelo pai, naquele tempo era considerada filho bastardo, que falta de consideração, tudo é filho. Mas o pai não aceitou. O que ela faz? Quando ela fica moça, ela começa a tentar prejudicar o pai. Chega para atormentar o pai a namorar o próprio irmão. Quando ela desencarna, a consciência dela fica chamando a atenção. E ela fica brava, em vez de fazer uma oração, ela reage violentamente. Aí se abre uma tela na frente e ela vê tudo que ela fez de uma forma concreta. Ela chora e fala, eu quero aceitar esta lição. Essa lição é difícil para mim, mas eu mereço o pior. Estou disposta. Ou seja, Deus não castiga, não condena, mas nos criou de uma forma tão maravilhosa que nós nos condenamos quando agimos errado.
Às vezes o erro foi de outra encarnação. Eu tenho um primo, eu não vou falar o nome dele, agora ele lida com música, que está agindo como cura também. Ele ligava de madrugada para mim. Heloísa, eu não presto, eu sei que não presto, eu estou ouvindo aqui. Falava, para menino, você está se deixando envolver por obsessores. Todos nós temos culpa no cartório. Quando queriam atirar pedras na mulher adúltera, era costume judeu, Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram. Nenhum de nós pode julgar o irmão, porque em alguma encarnação, principalmente o defeito que mais nos chama atenção, dizem os psicólogos hoje, o que te irrita é o defeito que você tem. Foi aquele que tivemos. Todos nós, no passado, prejudicamos alguém, fomos injustos com alguém. Então, há que perdoar como desejamos ser perdoados. Esta é a finalidade da casa espírita. Esta é a finalidade desse trabalho lindo que chamamos desobsessão e que nos esclarece na nossa quantidade de pensamentos obsessivos que desenvolvemos e que esclarece nossos irmãos, todos amigos e irmãos, mais tarde caminhando de mão dada. E eu adoro esse serviço, esse trabalho, faço desde pouco mais do que menina, adolescente eu já fazia. Por quê? Você tem que falar com o coração. Não existe uma receita de bolo, mas existe um curso do Livro dos Médiuns de Kardec, de livros paralelos, não esquecendo nunca que Kardec é a bússola, porque só ele teve auxílio constante da equipe do Espírito da Verdade. Respeita o trabalho de Kardec, não respeita, sai e vá criar seu próprio trabalho, como Valdo Vieira e tantos outros. Agora, não pode querer atualizar Kardec, modificar Kardec, criticar André Luiz. Cresça, para aparecer tem que crescer muito espiritualmente. Humildade, extinção do orgulho, responsabilidade, trabalho na casa espírita no dia e horário combinado. Ah, mas nesse dia eu não posso. Uma falta é possível. Começa a faltar muito, então procure um dia no qual você possa trabalhar. Porque senão é como um aluno de uma escola que falta na aula e deixa de seguir o programa. Não entende. Chega no meio do caminho. E ali nos reunimos, e os mais tratados somos nós mesmos. Ai, mas depois de tantos anos você precisa de tratamento. E como? Porque temos que nos desenvolver mais. O orgulho, ainda às vezes, quer chegar. Nós temos que orar e pedir, para com isso. Somos bebês ainda em relação aos irmãos do universo. Deus, que não é um velho de barbas brancas, é uma mente universal. Eu imagino como uma luz, como os persas, uma luz que ilumina tudo, e na qual Paulo de Tarso estamos mergulhados, vela por nós, mas nos concedeu o livre-arbítrio. Nós escolhemos sempre que possível a nossa caminhada. Se há alguém para reclamar, é conosco mesmo. E felizmente, dificuldades, diz o querido Bezerra de Menezes, são apenas ingredientes de evolução. Ai, disse uma outra senhora, eu tenho um filho que é um castigo. Eu pensei, mas não falei que eu não a conhecia. Eu pensei, não será ela o castigo para o filho? Não será o filho difícil ou ela difícil a libertação do outro? Nós não sabemos ainda, mas uma coisa nós sabemos, o nosso tratamento na casa espírita é mais importante, não podemos esquecer. Eu ligo, eu tenho 5 filhos, 8 netos e um bisneto.
Então, de vez em quando eu ligo, eu tenho um em Campinas, um em São Bernardo, uma mora comigo, outro em Santana, e dois em Santana, foi porque eu mudei de centro para ficar perto dos filhos e perto do centro, para não ter desculpa. Aí hoje está caindo tempestade, não vou. Vai porque é pertinho, não tem falta. E é necessário conversarmos com ele. Um entende mais, outro entende menos, outro foi evangelizado na Seara Bendita. Aliás, quem levava as crianças? Irvênia Prada, minha testemunha. Levamos nossos filhos, ela levava as 4 meninas, eu 3 homens, 2 meninas, na Seara Bendita. 4 se tornaram espírita, um quer ser budista, ótimo, maravilha, seja budista, mas eu falo para ele, vá ao templo. Ai, mas não dá. Filho, isso não é budista, budista encontrar tempo para ir ao templo budista. Se é espírita, tem que ter tempo para ir à casa espírita, para o tratamento e para o auxílio àqueles que necessitam tanto ou mais do que nós mesmos. E como é a conversa? Uma conversa simples de amor. Tem que falar com o coração. Não é condenatória. Ai, você fez isso, você vai ter... Não. O amor cobre a multidão de pecados. Primeiro, olha a sua volta. Aí no mundo espiritual tem trabalho. Comece antes de qualquer coisa um trabalho voluntário. O querido André Luiz, que ele não sabia, ele não conhecia a doutrina, ele conta a vida dele com tanta humildade. Ele se julgou, ele era médico, suicídio inconsciente. Entrou num processo de dificuldade. E na humildade incrível que esse lindo espírito tinha, pegou um pano de chão e foi limpar os locais de atendimento. Ele fazia o trabalho que era necessário. Lindo, querido, e até hoje ele nos auxilia com livros maravilhosos. Antes de criticar André Luiz, pesquisem os livros de pastores dos Estados Unidos. Tem até um filme, O Céu Existe, onde o pastor conta as histórias que o filhinho dele em quase morte viu nas colônias espirituais. Tem outro livro do pastor Obel, acho que é assim que fala o nome, O-W-L. E ele conta, E ele conta como ele encontrou a mãe e ela psicografou para ele como era o lugar onde ela desencarnada estava. E ele diz, mas não é possível, nós achávamos que ficava todo mundo dormindo, e ela diz, não, tem casa, tem prédio, como André Luiz diz. E aí ele fala, mas como constroem casas e prédios? E olha a resposta, pela força do pensamento. Não é com cimento, é um mundo espiritual. É lindo o livro, e tem outros. Uma Prova do Céu, do pastor protestante dos Estados Unidos, professor universitário Dr. Ibe. Fui ao céu e voltei, de uma senhora professora de ortopedia dos Estados Unidos, que desencarnou caindo num caiaque e reencontrou uma família até a babá. Ela volta e escreve esse livro. Então não podemos falar, isso não existe, vamos estudar. E como Kardec diz, quando a informação for diferente, espera a comprovação da ciência espírita e da ciência tradicional. Estamos numa fase linda. Ciência espírita e tradicional dão as mãos. A cura para os nossos problemas, às vezes vindo do passado. Às vezes a pessoa se apega a alguma coisa e se sente infeliz de não conseguir. Tem uma amiga, filha de espíritas, ela não era tão amiga porque eu era criança, ela já era uma jovem. Ela se sentiu tão mal no Brasil que ela largou os pais, que ela devia amar, não sei, e foi para os Estados Unidos viver lá sozinha. Nunca mais voltou para o Brasil. Os pais que iam visitá-la mergulhou em problemas do passado.
E isso não acontece se estivermos em tratamento na casa espírita. Mesmo quando estamos ajudando, estamos ao mesmo tempo sendo tratados. Porque a atmosfera espiritual da Terra, acho que todo mundo sente, mudou nesse período de transição. Parece, piorou. Não! Crescemos assim, dizem os filósofos, uma espiral de evolução, uma subida, uma aparente descida, outra subida, outra aparente descida, até crescermos espiritualmente, subindo a escada de Jacó e nos abrimos para o cosmos, desligando as luzes, nos transformando em anjos. Aliás, a Bíblia é o livro que tem o maior número de anjos, comunicações. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, que meu pai adorava, Bíblias inglesas, não pode pegar qualquer Bíblia. A Bíblia de João Ferreira de Almeida fala nas comunicações de Jeová materializado a Moisés. Nós não inventamos a comunicação, ela existia, já aparece nos tempos bíblicos, e isso aquece nosso coração. Então pesquisem a verdade espírita, que não é espírita, nós chamamos de espírita, a verdade é verdade. Está surgindo em toda parte, principalmente através da parapsicologia, que fala exatamente como o espiritismo, que vem com a criação de Joseph Heine, mas que cria grande evidência na Rússia materialista, na Universidade de Kirov, onde descobre até o perispírito com as máquinas Killian, ao qual eles dão o nome de corpo bioplásmico, e dizem, como nós, como Kardec, aliás, como Jesus dizia, quem faz o bem faz do seu perispírito um céu constelado. Quando eu vou mergulhar em algum pensamentozinho errado, eu falo, não, eu quero um céu constelado. Claro que meu céu tem poucas estrelas, o nosso céu, mas já está ótimo, porque se fizermos um mal, se come, ai meu Deus, eu não aguento essa vida, ai meu Deus, eu não aguento meu marido, ai, o que é isso, gente? Para de reclamar, olha o céu azul. Herculano diz num livro lindo, A Serenidade, do céu azul ou cinza veste sempre a serenidade, mas ela pode só atingir o coração daqueles que desenvolveram as sementes da serenidade dentro de si mesmos. E essa semente se desenvolve através da prece, do trabalho ao próximo, fazendo com que nossas sementes de virtude que Deus colocou dentro de nós desabrochem e se transformem em árvores frondosas que fazem para nós luz, paz, vontade de viver, gratidão a Deus. Ao irmão querido que vamos homenagear dia, mas a data não é a verdadeira, não importa. É a hora em que na Terra o maior número de pensamentos se expressa em gratidão a Jesus. Uma coragem deste irmão mais velho, coragem que a maioria de nós eu não tenho. Mergulhar num planeta em desenvolvimento numa hora difícil e saber que não seria compreendido e seria castigado é muito amor. Tem uma música que eu vejo no YouTube, é lindo. Ninguém te ama mais do que eu. Olhem na cruz, é a minha testemunha. E essa é a linguagem que, enchendo o nosso coração e a nossa mente, vamos levar aos nossos irmãos mais carentes. E ela é bem enriquecida, como uma macarronada deliciosa, pela espiritualidade que alegoricamente joga queijo parmesão. Então, a substância fica incrível, maravilhosa. A cura se realiza, a libertação. Primeiro, libertando o chamado espírito obsessor, que também está cansado de nós. Porque ele, às vezes, vem séculos reclamando do que fizemos para ele, para depois descobrir que ele também fez males iguais para os outros. E esse processo, como uma cirurgia,
é realizado na casa espírita, cirurgia espiritual, nesse trabalho lindo que chamávamos de desobsessão, e uns querem que chame de orientação aos espíritos. Tanto faz o nome, o conceito é o mesmo, libertação. Às vezes o obsessor é encarnado. Já está no mundo espiritual, mas continua a minha amiga. Uma amiga querida, e ela foi enganada por um espírita, não vou falar nome, que foi até ao cartório ver se tirava o centro que o pai deixara para ela. Ele não conseguiu, mas ela ficou muito revoltada. Aí ela falou, estou passando muito mal, não é costume a sessão de desobsessão abrir para alguém. Mas como ela era espírita, tinha uma própria sessão, ela veio assistir a nós. E o espírito se comunicou revoltado. Eu não sou obsessor. Essa mulher que é uma obsessora, ela não esquece o erro que eu cometi. Eu estou me libertando. Ela fica, porque ele foi ao cartório, porque ele fez isso, lembrando os erros que eu cometi. Minha obsessora, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Olha, que maravilhoso. Ela chorou, eu falei, meu Deus, agora ela vai ficar furiosa conosco. Não, ela agradeceu, abraçou cada uma, ela falou, eu não notei, eu estava me vingando. E quem me enganou foi o encarnado junto com o desencarnado. Mas eu não tenho esse direito. Agora o processo acabou, está tudo bem. Por que eu não consigo esquecer? Ah, porque nós, na escola, quando alguém ficava se vingando, atirando no outro, a gente falava, florzinha, florzinha. Hoje eu não faria isso. Mas naquela era o hábito. Por quê? Porque ele pensa que ele é algum nobre, que ninguém pode tocá-lo. Erros são cometidos. Todas as manhãs eu peço perdão àqueles que eu magoei, desde eras que eu nem lembro mais. Talvez até peixinho que era estabanado e batia no outro com o próprio papado, com o rabo, sei lá. Peço perdão, mas digo sempre, lembre-se de que vocês também cometeram erros. Então vamos perdoar-nos uns aos outros e caminharmos de mãos dadas para criarmos um mundo de regeneração. O mundo está difícil, virou do avesso. O que era certo muitas vezes é considerado errado. O que era errado querem que se torne certo e não se tornará. Espíritos necessitados, diz a Gênese, viriam e vieram nessa hora de mudança para aproveitar os últimos momentos para se transformarem para melhor. Ai daqueles que não realizarem essa tarefa, ninguém os castigará. Não existe um aquário onde os que agem errado, é a ideia do espiritismo, lembra o pai, onde os que agem errado são chicoteados pelos capatazes de Deus. Não existe capatazes, não existe espíritos criados para o mal eterno. Somos todos iguais, criados da mesma forma, irmãos. Não há por que arrebitar o nariz. Pelo contrário, caminhe com tranquilidade, e ainda que no momento atual você fosse o sábio dos sábios, como era o querido Chico Xavier, através também da ligação espiritual, perante o universo, somos crianças em crescimento. Então, humildade. E para os espíritos que chamamos obsessores, mas dos quais também somos obsessores, porque se não os atraíssemos com nosso pensamento, com as nossas ações, eles teriam melhores condições de se libertarem dos próprios erros. Para todos eles, só a prece, o passe e o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, poderá nos curar definitivamente. Como um bom homeopata vai a cada dia descobrindo do que necessitamos para nós a cada mês, a cada ano, e devagar
vamos tirando as sombras, como diria o querido Dr. Calil, as bolas de sombras que nos causam doenças várias e jogando fora, e elas se dissolvem no ar. E nessa hora, ainda temos que auxiliar os que estão à nossa volta. Vibração de amor é difícil, vibrar amor para o Putin é dose. Vibrar amor para o Hamas é dose. Vibrar amor para Israel, que também fez, é dose, mas coitadinhos, eles passaram o que passaram com Hitler. Então é uma hora que exige muito amor. Vibrar amor para alguns políticos do Brasil é dose, mas são nossos irmãos. Se nossos irmãos encarnados respeitamos em suas dores, por que não vamos respeitar os irmãos encarnados com doenças espirituais, doenças morais, incompreensão da finalidade da vida? Nós tivemos uma assessoria muito grande, pais, casas espíritas, professores vários, mas eles talvez, claro que por problemas criados por eles, não tiveram tal assessoria, como se fossem crianças muito pobres, com pais ainda que não sabem educar e que não conseguissem nem entrar em alguma escola, porque mal vestidos. E é para os fracos que aqueles que têm algo mais forte devem se dirigir. Hoje o Antônio me contou que um político, não vou falar o nome, não pode fazer propaganda na casa espírita, política partidária não entra, mas um político pensou em construir casas para aqueles que estão nas pontes, na frente do metrô, principalmente pelas crianças que estão ali. Que geração estamos permitindo criar? E isso é maravilhoso, vamos orar por nossa São Paulo, por nosso Brasil, pelo mundo. E vamos nos dedicar na casa espírita a aprender. É o lugar onde podemos aprender. E durante a noite eu peço sempre, em minhas horas de sono, trabalho e estudo. Trabalho também, hein? Não é só ficar estudando. Se precisar lavar prato, lavamos prato. Se precisar limpar o chão do pronto-socorro espiritual, vamos lembrar de André Luiz, pegar um rodinho, um pano e começar. Todo trabalho é benéfico. E agindo dessa forma, já apresentaremos, sem falar uma palavra, por aqueles chamados obsessores, que se comunicam no mediúnico e que às vezes vão nos observar em nossa casa. Temos 1 milhão de testemunhas, então temos que ter elegância. Eu digo para as minhas filhas, elegância nas horas difíceis. Cuidado com os cachorrinhos. Outro dia entrou uma abelha, eu falei, tem tela, mas a mocinha esqueceu de abaixar a tela. A abelhinha entrou, eu falei, meu Deus, respeito tanto a abelha, não vou matá-la. Peguei uma revista e fiquei orando para a abelhinha subir na revista. Aí fiquei tão feliz, fui até a janela e a abelha foi embora. Mas agora eu fecho mais as telas, porque também eu não vou poder ficar na minha idade salvando a abelha. E aí apareceram formigas, eu lembrei de Chico pro Valdo Vieira. Valdo falou, vou buscar hoje um veneno e matar todas as formigas. Aí Chico orava e falava para as formigas, vão embora, o Valdo vem aí com veneno. Então apareceu a formiga, eu falei, formiguinha, São Francisco de Assis, direciona essas formigas para ir embora, mas para ajudar, eu não vou pôr veneno, eu vou pôr água com detergente no caminho delas para não entrarem. Deu certo, não precisei matá-las, obrigada a Deus. Só que me encontrei, quando eu acordei, no meu copo d'água, uma formiguinha morta. Eu falei, mas não foi você que... Eu não te matei, querida, você se afogou. Suicídio? Não sei da água. Aí orei pela formiguinha e entreguei para São Francisco de Assis. A hora é de alegria, porque estamos crescendo. A hora é de dificuldade. Mas que escola ou universidade não apresenta dificuldade? Só se vender o diploma, não queremos. Nós queremos ganhar na raça, como diziam meus netos. Então vamos, com a força que a casa espírita nos dá,
com a vitamina que absorvemos no passe, sou papapasse. Aquele menino, filho da Zita, como chamava? Aquele que ele falou que não podia ser papapasse. Eu gosto dele, também honesto, saiu da casa espírita. Luiz Gasparetto. O Gasparetto, ele dizia, não suporto papapasses, então eu chego, a senhora quer tomar passe? Sou papapasse. Reconheço a minha fraqueza e precisamos dessa energia espiritual que nos fortifica para sorrir e enfrentarmos os problemas da Terra. Mesmo porque as rugas, tem até uma propaganda do Cicatricure, falam numa elegância, adoro francês. Eu já não é a França. O pensamento de desânimo faz cair a boca, a moça toma, fica mais velha. A alegria levanta. Às vezes não dá para levantar muito pela idade. Mas olha que bonito, olha o sorriso. E as rugas se voltam para cima. Então vamos, gratidão a Deus todas as manhãs. Gratidão aos amigos difíceis que nos fazem crescer. Mas não precisam mais nos empurrar, por favor. Vamos caminhar de mãos dadas, porque também quando eles nos empurram, às vezes até nos fazem cair. E comparecimento à casa espírita, com humildade. Mas eu fiz não sei que cursos, eu fiz. Às vezes dá vontade de apresentar algum curso quando o indivíduo arrebita muito o nariz, mas não fica bem. Fica muito criança de jardim de infância. Porque o curso no papel não muda o coração, e como diz Roberto Carlos, alegoricamente falando, não é pelo carro, não é pelo dinheiro, não é, diria eu, pela inteligência, não é pela capacidade de falar que o indivíduo é alguém, é pela capacidade de servir e fazer o bem. Muito obrigada. Maravilhosa. Não mereço, mas agradeço. Olha, cadê a Mary? Esse microfone, rapaz, é maravilhoso. Gente, a Mary vai passar, se alguém fez alguma pergunta, entrega para ela, que ela vai trazer aqui. Vamos aproveitar esses 20 minutinhos? Vamos. Tá bom? Você é especialista aqui. Esse moço também, não é por acaso. Luiz, você tem pergunta aí? Você fez pergunta? Daí, Eliezer. Já vai ser difícil pelo tempo, né? Olha, se for difícil, como diria Silvio Santos, eu chamo os universitários. Aqui tem uma pergunta. Às vezes, pessoas se dizem não preparadas e não se colocam à disposição para ajudar. Assim, essa alma não está desperdiçando uma grande oportunidade de aprendizado? Nossa Senhora, todo mundo está preparado. Se não estiver, se prepara com a ajuda da espiritualidade. Durante o sono, na casa espírita. Gente, a capacidade de amar os cachorrinhos apresentam. Estamos aprendendo com os cachorrinhos, com aqueles olhinhos úmidos. Estamos aprendendo com os cavalos. Sim. Com uma grande chimpanzé, que aquela doutora Jane foi visitar, e ela, menina, conheceu a doutora Jane, e as duas se abraçaram e choraram. Não sabemos a capacidade de amar de cada indivíduo. Então vamos aprender a amar. Os bonitos, os não bonitos moralmente, os necessitados, os que nos podem ajudar. Somos todos irmãos. O preto, o branco, o vermelho, o azul, o cor-de-rosa. Ninguém, isso é cor de roupa. Isso é uma veste. Todos criados iguais e destinados à mesma luz. Não tem mais aí pergunta? Pessoal, Heloísa, e aí tem uma questão na questão da obsessão, né? E a gente sabe, a pessoa fica pulando de casa em casa, porque ali é fraco, não resolveu. Então, assim, as ferramentas que a casa espírita dispõe,
elas são suficientes para a cura? Nossa, mas às vezes também o indivíduo está tão encruado que o espiritismo não dispensa o tratamento médico. Tem casos de depressões profundas, desejo de suicídio, que além da casa espírita precisa do psiquiatra, do remédio para a depressão. Então eles falam do médico da terra. Do médico da terra, cuidar do corpo e do espírito. Agora, na maioria dos casos, o tratamento que liberta o chamado obsessor, ele vai feliz aprender novas coisas com companhias que ele ama, e o encarnado também fica mais feliz e continua trabalhando na casa espírita, porque pelo modo dele pensar pode atrair outros. Então vamos trabalhar, que todo mundo sabe que o trabalho enobrece, o da casa espírita muito mais. E aceitar trabalho voluntário. Que história é essa? Não estou preparado. Isso é moleza. Outro dia eu estava cansada e eu ia falar para minha filha, vinham 9 da família, aliás, quando os 9 saíram, eu na pandemia acostumei com moleza, eu fiquei quase morta, mas aí reagi. Eu ia falar para minha filha, eu tenho 82 anos, eu falei, Heloísa, toma a toalhinha, vai, levanta, você está disposta, varre a casa, faz tudo o que tem que fazer. E fiz e me senti melhor. Porque se a gente para, enferruja. Então tem que trabalhar, fazer um exercício moderado. Não é para ficar uma Miss Brasil, um Mister maravilhoso. O corpo vai virar pó. É para ficar um espírito ágil, amoroso e que auxilie o próximo. Então, Nossa, agora vai chover. deixa eu perguntar. Fala, amor. Então, você tocou nessa pergunta. Aí a gente vê, por exemplo, próprios trabalhadores da casa, às vezes vai buscar, acredita e fala assim, nossa, a equipe médica, espiritual da casa não está dando conta, então eles acreditam e falam, não, vai procurar em outra casa o remédio. Entendeu? Olha, em todas as casas, o dirigente é Jesus. Não é como o hospital da terra, um é bom, outro não é. O dirigente é Jesus. Os auxiliares de Jesus são magníficos. Nós temos que dar nossa parte. Fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho é assim, acho que é até menor. Nada vos será impossível. Às vezes, nós é que não auxiliamos para que o auxílio espiritual se faça presente. Evangelho no lar. Mas eu já fui na casa espírita, mas às vezes os necessitadinhos, encarnados ou desencarnados, estão dentro do lar, alguns até se escondem. Outro dia um neto meu, onde está? Não posso falar o nome. Onde está? Encontrei ele deitado no quarto fingindo que estava dormindo. Vamos lá, evangelho no lar. Ai, vó, tô tão que cansado, rapaz, você nem começou a trabalhar. Evangelho no lar. E minha mãe, quando começava, era muita gente, o meu avô viúvo levou toda a família, todos os filhos, os tios, as tias, morar com a minha mãe, que era a filha dele. Foi uma maravilha. Começava a discussão, minha mãe, vamos fazer um evangelho, estão perturbados. Então, se eu começar a discussão, uma cutucava a outra. Se não já fizemos o evangelho, a avó vem e faz fazer outro. É um método de disciplina maravilhoso. Então, agora choveram algumas questões aqui que não está dentro, algumas não estão dentro do tema, mas não tem problema. Vamos rapidinho dar uma pincelada, mas tem uma aqui que a própria Heloísa já falou, né? Por que o Espiritismo não segue a Bíblia e segue algumas outras coisas? Então, até eu anotei aqui porque eu vou pesquisar. Mas olha, Kardec falou, todas as religiões são boas, se o homem quer ser bom. E disse também, respeitemos a Bíblia. Palavras de Kardec. Os homens é que não a entenderam, não decifraram. Tem umas coisas esquisitas que são costumes daquele tempo. Mas eu segui toda a série da Bíblia da Record.
É lindo, né? Um trabalho muito lindo. Eu também. E leio o Novo Testamento com muito amor, e o Velho também, só que no Velho tem algumas visões mágicas que nós, alguns espíritas, ainda conservam. Aqui tem uma também falando, essa é muito importante, que muita gente tem dúvida, né? Quando morre uma criança no mundo espiritual, ela é um adulto, né? Ou é uma criança? Depende da evolução. Alguns logo se transformam em adulto, mas alguns têm escolas especiais, como crianças, atendimentos especiais. É lindo, é um respeito à capacidade do indivíduo. Então, não é um passe de mágica, é o tempo, as experiências necessárias, os parentes e os professores amigos. Aqui está perguntando como saber se está sendo chamado para o trabalho espírita. Olha, vai puxar pela orelha. Mesmo não chamando, nós sabemos que temos como espíritos realizar um trabalho espiritual. Eu acho que aí, Heloísa, provavelmente pensam no fenômeno, né? Aí que querem um chamado, vem um espírito, como na Bíblia, vem um espírito chama. Precisa ter um fato aí fenomenal para que não seja a dor. Antes que a dor nos chame, vamos trabalhar. Ou num trabalho voluntário, ir numa casa, fazer comidinha, mas e aí também o trabalho espiritual. Aqui, a questão do perdão, né? As dificuldades de perdoar. Muitas. Como fazer para trabalhar o auto-perdão? Para se trabalhar. Este ainda é mais difícil. Eu lembro do meu primo que ligava de madrugada. Eu sei que eu não presto. Eu falava, filho, nessa encarnação você não fez nada errado. Você está tendo lembranças das outras como eu poderia ter e não tenho. Porque eu digo para quem diz que vê o passado, não fala o meu, por favor. Eu estou tranquila, deixa para eu ver meu passado do lado de lá, para eu estudar como vou me recuperar. Então, se preocupar em fazer o bem, ajudar aqueles que não têm nenhum pingo de visão espírita, trabalhar pela melhoria do ambiente espiritual da Terra, até pensando fazemos a caridade. Mas como não somos super-homens ou super-mulheres, nos fortificamos na casa espírita, que é uma delícia. E finalizando, é uma pergunta bem pertinente, né, para o pessoal todo, para nós todos. Ela está querendo saber, a pessoa, a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Durante muito tempo, tivemos religiões que criávamos, estávamos todos lá, e agradecemos a essas religiões, é a nossa história. Criamos superstições, criamos histórias absurdas, adorávamos vários deuses, porque a nossa lei de adoração queria se expandir. Então, criamos até deuses maus, que castigavam os homens, que se castigavam, que se vingavam. E os enviados por Jesus vinham à Terra nos explicar. 500 anos antes da vinda de Jesus, os sacerdotes druidas vieram educar os celtas, povo guerreiro. Kardec diz na Revista Espírita, trouxeram a mesma verdade. Mas nós não entendíamos. Até hoje alguns não entendem, e nós não entendemos tudo. Então a religião foi se aprimorando, mas o sentimento de religiosidade, essa procura de Deus, esta lei de adoração, esta compreensão que precisamos ter forças para subir a alegoria linda da escada de Jacó. E esse impulso de crescimento que se completa naquela ipseidade da evolução, faz com que, dentro do nosso livre-arbítrio, na ligação, temos um anjo da guarda que do nascimento até a morte nos induz a evolução, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. O que mais queremos? A escola, o anjo da guarda, a presença luminosa do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, e a nossa consciência, que nos acende luzes,
caminhar certo, trabalhar fisicamente, trabalho braçal, trabalho espiritual. Então, pelo amor de Deus, vamos em frente. Meu pai brincava, aqui atrás vem gente. Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta também, ouve muita gente falar assim, espiritualidade benfeitora, espiritualidade amiga. Então, eu acho que deve estar querendo saber a quem a gente se refere quando fala espiritualidade. Os nossos irmãos do mundo espiritual. Agora, eu tenho alguns nomes que eu gosto de pedir especialmente. Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A nossa mãe. Todos não queremos mais nada. José, o bom José, que ensinou até uma profissão a Jesus, que trabalhou até os 30 anos. Para o trabalho, temos que gostar do trabalho, seja qual for necessário. São Francisco de Assis, que foi o espírito que nos chamou a atenção. Hoje estão ouvindo para o amor dos animais por nós e que nós estamos desenvolvendo pelos animais. E minha família, meu pai, minha mãe, meu avô. Então a espiritualidade é constituída por irmãos mais velhos. Não são às vezes santos, mas são espíritos maravilhosos que nos amam. Amam a todos que necessitam, que o amor vai se dilatando. Bem, tem alguma dúvida ainda aí, gente? Alguém quer expressar alguma pergunta? Tudo bem, pode falar, Marlúcia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu estava lendo o livro dos passos, né, e o Herculano fala sobre o passe, né? Como os trabalhadores da casa, né? Às vezes a pessoa pede para a gente aplicar o passe fora da casa. E eu falo que eu não posso, né? Porque na casa é uma preparação, né? Você tem a leitura aqui do livro. E que eu posso fazer uma vibração da minha casa, uma oração. Mas, às vezes a pessoa fica meio decepcionada, né? Mas eu falo, a vibração vai chegar até aí. Eu vou me conectar daqui, você se conecta daí, e há uma ligação. Perfeito, porque sozinho nós podemos atrair o problema, atrair as mentes extrafísicas, e tenhamos a humildade de pedir socorro na casa espírita. O grupo fortifica. Sempre tem algum mais forte no grupo que faz uma atmosfera melhor. É perigoso isso no nosso estágio de evolução. Tem alguns que nem vão à casa espírita, fazem evangelho no lar e acham que basta. Não, vamos levar nossos companheiros de outras vidas na casa espírita, onde a força é maior, a atmosfera é maior e a libertação é mais fácil. Parabéns! A vibração, a prece já ajuda, ilumina. Não deixa de ajudar, né? Bem, nós estamos muito disciplinados agora. Tem mais gente? Tem. Então vamos lá, Luiz. Os acomodados, né? As pessoas querem, vai lá e faz uma prece para mim, então um passo para mim. Isso. Não. Porque depois, se a gente vai fazer um trabalho para aquela pessoa presente, toma o passe e participa, as entidades que se comunicam necessitadas até nos assustam. Como poderíamos, quando eu tenho uma filha, ela gosta de drama, ela vai me contar uma história de desequilíbrio, eu falo, para. Dentro do lar, não traz, não carrega. Vamos na casa espírita e lá você entrega a espiritualidade superior. Como aqui na casa, né? O atendimento no plantão, tudo, o passe, o trabalho da desobsessão, não se comenta nada da porta da casa. Boa, na saída. Não leva nada, tem que comentar aqui. Isso, para deixar e na hora certa. Junto com você. Nossa Senhora. Tem mais pergunta? Alguém mais tem alguma dúvida para trazer? Ótimo, maravilhoso. Então essa primeira parte encerramos, né, Heloísa? Encerramos. Dentro do horário, aí a gente driblou o tempo, porque começamos com um pouquinho de atraso, mas vamos conseguir sair. Mas antes, né, já aproveitando esse clima aí de busca de entender Jesus através do trabalho, houve um lapso da minha parte, né? Estava tão envolvida que acabei de fazer, que me esqueci de fazer a prece inicial. Então nós vamos fazer uma prece agora,
mentalizando todos nós aqui reunidos nessa alegria dessa manhã e pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe sim os alimentos que vamos ingerir e as mãos maravilhosas da Flor, da Nádia, a Marúcia também fez o chá, que fizeram como é que fala? Os petiscozinhos lá pra gente agora, né? Então tudo isso... Isso, as guloseimas, pronto. Tá bom, mas não vamos ficar pensando na guloseima, vamos pensar aqui na luz. Essa valeu. Pensemos em Jesus, pensemos na bênção dessa manhã. Abençoada manhã que nós conseguimos aqui, entre essas 4 paredes físicas, mas as paredes espirituais que se estendem sem limites, porque o bem não tem limite. Então, pela bênção dessa reunião nessa manhã, obrigada, Senhor, e que possamos ter em nós sempre essa sede de aprendizado, essa sede de Te encontrar através do estudo, através, no nosso caso, dos ensinamentos de Jesus sob a ótica espírita. Abençoa a todos os aqui presentes, se deslocaram para vir beber nessa fonte límpida e maravilhosa que é o Seu amor, através da nossa querida e amada irmã, que seja nesse momento abençoada com a nossa graça, com a nossa gratidão e com todo o nosso amor. Obrigada, que o alimento que vamos ingerir receba também essas bênçãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o perdão das nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá então? Podemos... deixa a Flor e a